seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ubsocial. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai falar sobre a parte teórica e a parte prática da técnica de Google Hacking, também chamada de Google Dorking ou pela sua sigla GH, que na verdade é uma técnica de Information Gathering que é realizada através do buscador Google. Information Gathering é uma categorização da área de Ethical Hacker, do hacker ético, né? Onde que a gente procura fazer a busca, né, por determinadas informações sobre algo ou alguém, algum objetivo específico. Então é aquela parte onde que a gente procura determinadas informações, e nesse caso aqui a gente vai fazer utilizando o mecanismo de busca do Google, tá? Essa barrinha de pesquisa. E aí seja onde você desejar, seja aí no seu computador, no seu smartphone, pelo aplicativo do próprio Google, pelo Google Chrome, tá? Que seja nessa barrinha do Google, tá valendo. Aí a gente consegue aplicar essa técnica. Ela utiliza parâmetros que a gente chama, né, os caracteres coringa, os DORCs, para que a gente faça uma pesquisa avançada e específica. Então, tecnicamente falando, o Google Hacking, ele não necessariamente é uma técnica de hacking, tá? Ele é uma pesquisa avançada utilizando o Google. A gente vai utilizar todo o poder do buscador do Google aqui para a gente fazer uma pesquisa mais avançada. Avançada de que forma? Mais específica, mais filtrada, para que a gente encontre resultados mais precisos sobre aquilo que a gente deseja. Dork, falando aqui, tá? É o comando, tá? É o conteúdo que a gente vai colocar aqui na barrinha de pesquisa. Ele é composto por esses caracteres coringa e as informações que a gente quer, né, pesquisar. Seria a expressão para busca avançada, uma expressão de caracteres e informações que a gente usa ali e aí depois a gente submete para encontrar resultados mais precisos. Antes da gente fazer essa técnica, a gente precisa também saber como um search engine funciona, como um buscador, como o Google, por exemplo, funciona, porque é importante, tá? Assim como o Google, o Bing, o Yahoo, tá? São buscadores, são search engines, eles funcionam através da indexação de arquivos e links, que a gente chama de sites, né? O Google é o maior search engine da internet, então a base de dados que existe nesse cara aqui, que é o Google, ela é imensa, ela é incontável. E aí qual que é como é que é o funcionamento, né? Como é que o Google trabalha? Não só o Google como os outros search engines também. Eles fazem a indexação de arquivos, né, de sites que são arquivos de HTML. Então, assim como a página do Google é um arquivo, ela tem um determinado endereço eletrônico, tá? Um link, e aí é um arquivo de HTML vinculado com arquivos de CSS, JavaScript, enfim, que tem vários links de endereços e que a gente consegue fazer uma exploração nesses sites e entrar em cada um desses links e ir, por exemplo, caminhando nesses inúmeros links, tá? Como é que isso é feito? Isso é o que a gente chama de indexação. A indexação, que é o funcionamento, né, que é o motor do Google, ela é realizada através de algoritmos, tá? Geralmente JavaScript, enfim, alguma tecnologia do tipo, que são denominados crawlers, os rastejadores, né? Que são como se fossem aranhas ali, algum inseto, alguma coisa do tipo, né? Os rastreadores. O que a gente chama do Google, no caso, é o Googlebot, que seriam o software composto de vários códigos crawlers que faz essa função, esse funcionamento. Que funcionamento? Como é que isso ocorre? Vamos dar um exemplo do meu site do Ubsocial, tá? Eu vou colocar aqui o link dele. Assim como todos os sites, o meu site é um arquivo ou vários arquivos compostos, tá? Ele tem um endereço eletrônico, uma URL, onde que eu publico, eu hospedo na internet. E aí o Google vai indexar, tá? Aquilo que eu quero que o Google indexe, ele vai indexar. A não ser que eu peça que ele não indexe, que a gente vai ver também em seguida através dos robots.txt. Nesse caso vai haver indexação, então os crawlers, né, aqueles códigos que fazem esse monitoramento de links e arquivos na web, públicos na web, eles vão visualizar, eles vão detectar esse link, vão entrar nesse link. Então aqui a gente tem um arquivo com códigos e tudo mais, ele tem conteúdo e tem outros links que apontam, né, são ponteiros, que apontam para outros arquivos que respectivamente tem outros links que vão apontando. Sabe, é um caminho
que esses algoritmos eles percorrem. Então eles identificam todos os links, entram em todos os links e a partir desses arquivos nos quais eles entraram através desses endereços eletrônicos, eles vão fazer respectivamente esse mesmo processo. Eles vão encontrar outros links, como aqui por exemplo, né? Aqui outros links, né? A ref, daí tem um link, ele vai entrar e vai armazenando essa lista de links e também o conteúdo que esses arquivos possuem lá na base de dados do Google ou através do cache do Google, que a gente chama, que a gente já vai ver em seguida. Então é assim que os crawlers, esses algoritmos funcionam. Eles vão de site em site ou de arquivo em arquivo, tecnicamente falando, através desses endereços eletrônicos que a gente chama de migalhas de pães, né, o breadcrumbs, enfim, que a gente consegue fazer essa linkagem e a gente vai percorrendo vários arquivos e todos esses arquivos, os crawlers, eles vão salvando essas listas de links e também o conteúdo desses sites vão salvando cópias desses arquivos com esses conteúdos, links respectivamente e vai guardando e esses códigos vão guardando esses dados e esses arquivos na base de dados do Google, na cache dele, tá? Digamos assim, né, em ordem, falando, né, do funcionamento do Search Engines, ele vai descobrir os links via menus, como por exemplo ali no meu site tinha um menu, né, um navbar, por exemplo, aqui é uma listinha de links, né, então ele vai descobrindo links, categorizações, sitemaps, e aí ele vai fazendo o que eu te falei, né, que é o crawling, o processo de crawling. Ele vai fazendo essa exploração no site, e no arquivo no caso, né? Vai pegando o conteúdo dele, vai encontrando outros links e vai fazendo essa exploração, né? Respectivamente. Isso que a gente chama de indexação. Ele vai analisar tags, vai ver o que é link, o que é imagem, o que é conteúdo, o que é idioma, o que é o país, outras informações relevantes nesses arquivos, nesses sites. E aí então ele vai armazenando isso no buscador e com base nisso o que a gente pesquisa nesse buscador, no nosso caso aqui a gente está levando em voga o Google, ele vai entregar resultados mais precisos e mais relevantes com aquilo que eu coloco lá na barrinha de pesquisa para que a gente encontre determinados resultados, tá bom? São os recursos de pesquisa do Google, só que o Google não funciona só nessa barrinha, tá? Além desse estou com sorte e a pesquisa por imagens, a gente consegue encontrar outros mecanismos avançados de pesquisa no Google. Não é só o Google Hacking que funciona, tá? A gente consegue fazer o Google Hacking, que é um processo mais manual, claro, bem mais preciso, específico, mas a gente tem ferramentas que o próprio Google disponibiliza que são avançadas e são mais fáceis da gente mexer, como o Google Trends, por exemplo, que mostra os trending topics, que são as informações mais relevantes, mais em voga em determinado período. O Google Alerts, que é um serviço de alertas do Google, que a gente programa lá determinados alertas, que quando a pessoa, por exemplo, acessa o meu site ali, o Ubsocial, ele vai mandar um alerta no meu e-mail, tá? E aí a gente também consegue fazer o filtro de pesquisa, tá? Por exemplo, aqui eu coloco o Ubsocial, aí a gente tem vários filtros de pesquisas aqui no mais, a gente consegue encontrar vídeos, livros, voos, o Google Finance, a gente tem essas ferramentas, que é sobre isso aqui que eu queria te falar, né? O idioma, datas, enfim, a gente consegue colocar os resultados ao pé da letra, né? Que seriam, colocando aqui mais preciso com relação àquilo que eu procuro, daí ele vai encontrar coisas que também talvez não sejam tão relevantes, tá? E tem outras, tem várias mecanismos, né? Várias ferramentas avançadas. A gente também consegue procurar pelo Google Links, né? Que seria a reverse search, que seria a busca reversa. A gente consegue pegar uma imagem, né? Eu baixo uma imagem do Google, tá? Seja ela em qual a imagem for, por exemplo, esse link aqui do meu site, o logo, e aí eu consigo simplesmente entrar lá no Google, tá? E aí eu coloco, vou minimizar o OBS, aqui ó, eu jogo a imagem, isso eu posso fazer pelo celular, pelo computador e procurar, né? A gente faz uma pesquisa reversa, né? A gente pega o resultado e procura a origem dele. Então aqui a gente vai encontrar várias outras, né, as inspirações que eu tive para criar esse logo, enfim. Aqui você consegue encontrar informações sobre coisas, pessoas, jurídicas, físicas, enfim. O que você desejar procurar, ele vai usar
um código que eles chamam links, né? Um programa de machine learning, de inteligência artificial, que ele vai linkar. Por exemplo, se a pessoa está usando uma roupa, eu consigo encontrar informações sobre aquela pessoa, ou sobre aquela roupa, ou sobre algum conteúdo de texto, imagem que existe naquela roupa daquela pessoa. Então são mecanismos bem avançados e bem interessantes, bem pertinentes que eu trouxe, que eu desejei trazer aqui, porque eu acredito que sejam importantes para a gente nas pesquisas e no information gathering. Tá? Não é só o Google Hacking. Google Advanced Search, a gente consegue fazer a pesquisa avançada, que a gente viu com aquelas ferramentinhas ali, aqueles filtros a mais, imagem, vídeos, tá? Se você colocar isso, Google Advanced Book, vídeo, ele vai abrir no Google uma seção com determinados filtros, e aí você consegue fazer uma busca bem mais específica no Google sobre determinado conteúdo que você deseje procurar. Como a maioria do conteúdo das páginas web é salvo na cache do Google, como eu te disse, os crawlers, eles não só armazenam a lista de links, como também o conteúdo desses sites, tá? Desses arquivos, eles salvam cópias desses arquivos. Então, digamos que eu seja o proprietário, sou o proprietário do Ubsocial, e eu tenha modificado o site ou tirado o site do ar, eu consigo mesmo assim encontrar uma cópia do meu site na cache do Google. Clicando nesses três pontinhos, eu venho aqui o resultado em cache. Então, se eu apaguei o conteúdo hoje, talvez o Google tenha salvo na indexação dele uma cópia do conteúdo do meu site, dos arquivos do meu site, há um tempo atrás. Então, ó, estou conseguindo encontrar um conteúdo. Eu posso dar o Ctrl U para mostrar aqui o código dele. Eu estou conseguindo encontrar um conteúdo na cache do Google. Por exemplo, eu posso pesquisar aqui o G1, e se o G1 está fora do ar, foi removido, alguma coisa do tipo, eu vou aqui, ó, em cache, e aí eu encontro, digamos assim, uma cópia daquilo que foi salvo pela indexação do Google, tá bom? Aí eu tenho acesso a algumas ferramentas. Eu vejo somente o conteúdo, tá? Aí eu tenho o texto, os dados que ele guardou. Eu posso ver o código-fonte, que é o mesmo que eu colocar ali o Ctrl U, tá? Aí eu vejo o código, vejo os dados, enfim, a versão completa do que ele salvou. Então é uma chance da gente recuperar acesso aos dados de um arquivo que seja ele alterado, removido, que deixou de ser indexado, tá? Pelo buscador, e aí ele tem isso salvo na cache do Google. Então, não necessariamente quando eu removo um site da web, esse site ele necessariamente está fora da web, tá? Então, pode ser que alguém tenha salvo uma cópia dos arquivos ali, como o Google fez nesse caso, tá? Ele tenha salvo em cache. Aí eu consigo recuperar os dados e conteúdo desse determinado arquivo, que a gente chama de site, né? Ok? Para isso, então, como eu te disse, a gente acessa ali a cache do site. No cotidiano de uso, o Google Hacking ele é usado para monitoramento ativo. Tá? O que é isso? Muitos governos, como na China, por exemplo, eles usam o monitoramento ativo para para analisar o que as pessoas estejam pesquisando. Tá? Então, eles usam esses mecanismos de pesquisa avançada para colocar para pesquisar sobre a população de uma forma ativa, enfim, procurando possibilidades, por exemplo, de suicídio, enfim, de atentados e tudo mais. Então, a técnica de Google Hacking ela é simples e ela é muito poderosa. A gente consegue e vai encontrar muito conteúdo sensível, seja ele conteúdo sensível de dados, enfim, conteúdo ilegal, digamos assim, governamental. Então é uma técnica simples que te dá muitos resultados. Então você tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade com isso, tá? Por quê? As possibilidades elas são praticamente infinitas. Vai de acordo com a sua imaginação, de acordo com a sua criatividade. A gente pode encontrar senhas salvas em arquivos, documentos confidenciais como contratos, dados confidenciais de pessoas, seja elas físicas, jurídicas, PDFs confidenciais, apresentações de slides confidenciais, sites vulneráveis, painéis de administração de servidores vulneráveis. A gente consegue acessar câmeras de monitoramento ao vivo, webcams. A gente consegue acesso
a roteadores, a equipamentos de rede, como eu disse, servidores, e aí todo o conteúdo que existe dentro de servidores, webmails, muita coisa mesmo, arquivos de banco de dados, arquivos de senhas, arquivos de usuários, logs de bancários, enfim, é muita coisa, tá? Então a gente tem que ter um cuidado, mesmo que aquilo ali seja algo público, que necessariamente foi indexado pelo Google, então houve um consentimento do proprietário lá, seja ele quem for, o que for, está público, então se é público a pessoa ela necessariamente consegue acessar, mas são e geralmente são dados confidenciais ou dados de teste ou repositórios de código, alguma coisa desse tipo. Para que a gente use o Google Hacking, né, no mecanismo do Google, existem vários parâmetros que a gente chama né, o que compõe a DORC, os parâmetros, os operadores, operators que eles chamam, né, que por exemplo aqui a gente pode, eu coloquei muitos deles, a gente vai ver só os principais, que lá no meu site, se você acessar ele, depois eu vou te passar o link certinho, você consegue acessar todos eles e tem exemplos e o que cada um deles significa, tá? A gente usa, por exemplo, o Google Hack com o operador site. O que é? A gente busca em um site específico. Então, se eu colocar site sem espaço, tá tudo junto, dois pontos, o site que eu quero encontrar e dar um enter, a gente vai procurar, vou deixar aqui, a gente vai procurar aonde que o site seja o Wikipedia, por exemplo, nesse caso, wikipedia.org. Então é o que está aqui em cima, tá? Wikipedia.org, Wikipedia.org. Ele vai procurar só no site Wikipedia.org, tá? Eu separei aqui as coisas por vírgula, mas a vírgula ela não entra na DORC. Se eu querer procurar coisas do site do governo, .gov.br, então, ó, os que terminam no .gov.br. Então existem inúmeros resultados, tá? O que vem por primeiro não necessariamente precisa ser colocado, tá? A gente coloca só o final ali, .gov.br, .gov só, por exemplo, tá? .edu, alguma coisa do tipo. Tem o related, que é os relacionados, o around, o que está salvo no cache do Google, tá? Então eu procuro o cache Wikipedia, eu vou encontrar aqueles arquivos que a gente fez o processo antes ali, que foram salvos na cache do Google, tá? O in-title é o que está contido no título da página web. Então, se eu procurar Wikipedia no in-title, a gente está fazendo umas buscas bem irrelevantes, tá? Mas só para a gente exemplificar. Eu vou procurar tudo que tem aqui, ó, no título Wikipedia. Wikipedia esteja composto. Se eu colocar as aspas, que a gente já vai ver em seguida, é um operador lógico, eu quero só o Wikipedia, né? Então aqui, ó, ele vai procurar Wikipedia, e aí eu consigo colocar mais texto aqui, tá? Então é por isso que a gente usa as aspas. Tá, a gente está procurando a Wikipedia, mas e se eu quero encontrar dados de um servidor, por exemplo? A gente coloca o index of, né, que é bem popular. Vamos colocar o index of aqui, ó, index of arquivos, eu até tinha entrado antes, mas a gente consegue entrar e a gente vai encontrar vários arquivos de servidores. Geralmente eles são públicos, tá? Não necessariamente a gente vai encontrar ali alguma coisa mais sensível. A gente encontra, mas eles geralmente são públicos, tá? São todos index of, tá? Se eu clicar e entrar, a gente encontra dados de, por exemplo, aqui universidades e tudo mais, a gente consegue fazer uma busca bem mais específica, uma navegação como se fosse um crawling, né, usando essa categorização para a gente encontrar resultados mais precisos. All in title, quando a gente quer utilizar, como eu te disse, né, várias palavras, não só uma situação, mas aí a gente coloca em aspas duplas, por exemplo, painel de login. Algumas vezes você vai ter que preencher um CAPTCHA, tá? Porque são informações mais sensíveis. Então aqui, ó, painéis de login, a gente consegue encontrar, a gente consegue colocar, por exemplo, do site, por exemplo, que termina com .gov.br, gobr não, né, mas govbr, ou alguma coisa do tipo, né, então a gente consegue encontrar, que felizmente existe um login aqui, às vezes não existe, que a gente consegue acessar. E no URL, tá, que está presente na URL, então se eu procurar, por exemplo, a Wikipedia, vou colocar o Google aqui, na Wikipedia, e no URL Wikipedia. Então é o que vai aparecer na URL, que é o que está pequenininho aqui, ó, Wikipedia. Então ele vai mostrando para a gente os dados de indexação de arquivos
no qual o endereço eletrônico tenha a palavra no meio, enfim, começo ao fim, o Wikipédia. Então, que a gente vai procurar. Não necessariamente a gente pode procurar como Wikipédia, mas a gente pode procurar dados de arquivos de PHP, por exemplo, tá? Aí a gente tem dados sensíveis, tá? Vou fazer uma busca de dados sensíveis. Aí a gente tem sites vulneráveis, SQL Injection ali é uma coisa um pouco mais sensível, né? A gente vê e enfim tem vários detalhes ali o index, o PHP1, tá? Aí a gente consegue também procurar, por exemplo, aqui painéis de administrador com o PHP utilizando o URL, tá? Então a gente vai ter alguma, admin PHP aqui vai ficar um pouquinho mais, ele redirecionou um pouco, daí tem alguns links específicos, mas às vezes tem algumas coisas mais sensíveis, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Só te mostrando um pouco, né? A gente tem um outro muito legal que eu gosto, é o file type, que a gente procura arquivos específicos, tá? Arquivos de categorizações específicas. Por exemplo, file type, vou escrever por extenso aqui, do tipo PDF. Então eu só vou encontrar, claro, isso aqui é muito no entitle of alguma coisa do tipo arquivos PDF. Então a gente vê aqui, ó, nessa bandeirinha aqui que ela são todos arquivos PDF. Se eu entrar, a gente vai ver que é um arquivo PDF de fato, tá? E aí que tenha no título Gov, então Gov, né? Ali tem o Gov e tudo mais. Aí a gente consegue encontrar. A gente também consegue descobrir PDFs, descobrir, isso aqui também é sensível, são arquivos de SQL, então se eu entrar, a gente vai ver que é um arquivo de SQL, tá? .SQL, aqui felizmente eles têm um redirecionamento e tal, mas a gente consegue acessar vários arquivos de SQL, .SQL, que são arquivos de banco de dados, tá? Algumas vezes a gente vai entrar nesses GitHubs, GitLab, que são repositórios de código. Então a gente encontra arquivos SQL aqui, ó. A gente tem códigos de SQL aqui, tá? E às vezes sim, dados mais sensíveis. Por exemplo, aqui eu coloquei alguma coisa interessante, tá? Para a gente pesquisar alguns termos, tá? A gente não necessariamente precisa colocar o operador, a gente pode procurar por termos, como aqui eu coloquei, o contrato confidencial que tenha CPF. Então eu vou procurar arquivos do tipo PDF em que no texto aqui, nessa descrição, não necessariamente apareça aqui, mas que tenha no site lá essa descrição, que tenham as palavras não respectivamente em ordem, mas que elas que contenham contrato, confidencial e PDF. Então aqui a gente vê confidencial, PDF, contrato, tá? Então são arquivos do tipo PDF, todos PDF. Vou entrar aqui, aí a gente tem PDFs, a gente tem confidencial aqui, se a gente der um Ctrl F e procurar. Confidencial, né? Confidenciais, certo? Aí a gente consegue fazer essa colocação. Tem também o in-text, esse aqui é um pouco mais panorâmico, digamos assim, que a gente vai encontrar no texto do site, necessariamente dentro do texto do site, o wiki, por exemplo. Então aqui a gente vai entrar no site e dentro do site a gente vai achar o wiki, tá? Que tenha dentro do conteúdo do arquivo o termo, ou os termos, ou uma expressão que eu desejo procurar, tá? Tem o Contains, que também é parecido, tá? É similar ao Contains PDF e tudo mais. Aqui eu tenho algumas coisinhas, como por exemplo no InURLs, eu tenho aqui um acesso para WordPress, por exemplo, tá? Uma dork mais avançada, então plugins WordPress, alguma coisa do tipo. Eu não coloquei nenhum tipo de arquivo específico, mas a gente vai entrar em dados de servidores, tá? Então eu tenho lista de e-mails, por exemplo, aqui, e aí eu consigo fazer alguma colocação. Aqui são arquivos PHP, tá? Então eles são server-side, eu não consigo ver necessariamente aqui do lado do cliente. File types, como eu te disse, né? A gente tem algumas colocações a mais. O all in title, sim, eu não falei para você, né? Eu disse o in title, ele está presente no título. O all in title é quando a gente coloca uma expressão inteira, tá? Painel de login, que a gente quer encontrar alguma coisa mais, uma expressão mais geral, tá? Então aqui eu tenho
nos títulos, e aqui necessariamente é um painel de login. O info também, que são informações, o contains, são alguns desses operadores. Source, que busca no site proprietário, o link, que busca links, né, que foram indexados pelos crawlers, o image size, tá, que a gente procura o tamanho, imagens por tamanho específico, né, altura, e largura. Esse image size a gente não consegue combinar com os demais operadores, tá? Como se aqui a gente fizesse uma combinação do file type, sei lá, SQL, alguma coisa do tipo, tá? Aqui a gente consegue, eu vou ter que fazer o captcha aqui. Vamos ver se eu acerto. Não. E aí eu consigo acessar algumas coisas mais específicas com a relação, tá? Aqui não apareceu porque é muito geral, mas a relação desses operadores. O image size, assim como alguns outros, a gente não consegue combinar com demais operadores. O in-anchor, a gente também procura hiperlinks, como que são indexados pelos crawlers. NumRange, a gente consegue encontrar, filtrar por uma quantidade de resultados, tipo de 1 a 50 ou de 1 a 10, que eu quero encontrar 10 resultados. O DateRange é uma intervalo de datas específicas, tá? Então aqui a gente tem intervalo de datas, mês, dia, mês e ano, ou uma coisa do tipo. Autor, a gente consegue colocar o autor do site, grupo de autoria, MSGID de autoria também, o InSubject ou Subject mesmo, aqui eu coloquei o exemplo, né? Assunto de páginas, né? Categorizações. São alguns parâmetros, alguns operadores pormenores, eu não vou acabar colocando exemplos dele. Você consegue encontrar mais exemplos lá no meu site, eu já vou falar um pouquinho mais sobre outros links que a gente encontra exemplos de dorks bem legais para a gente poder pesquisar. O location a gente encontra por regiões, tá? A gente consegue colocar ali as coordenadas e procurar. Language, lembra que eu disse que o buscador, né? O buscador, o Search Engine, como o Google, por exemplo, o Bing, entre outros, eles, no funcionamento deles, do crawling, eles analisam as tags em busca de links e informações relevantes. Eu falei da linguagem, então a gente colocando language ou outlook, a gente consegue procurar pela linguagem, como PTBR, português Brasil, inglês dos Estados Unidos, alguma coisa do tipo. Eles analisam essas tags e eles armazenam isso para que a gente consiga fazer pesquisas mais específicas, como livros, mapas colocando a localização, weather, que a gente encontra a previsão do tempo. Eu vou só colocar aqui um exemplo para você dar uma olhada, tá? De Dubai, tá? Então aqui eu consigo colocar, por exemplo, Florianópolis. Vamos ver se ele vai pegar. Aqui ele vai marcando algumas colocações. Eu consigo fazer o define, né? Que ele vai encontrar no dicionário o significado daquela palavra, tá? Então ele vai mostrar o significado dela. Eu consigo encontrar por filmes no Google Finance também, por exemplo, colocando estoque, eu consigo ver informações sobre determinado produto, ação, como por exemplo da Apple, da Microsoft, Amazon, enfim, o que eu desejar. Aí o Google vai me fornecer dados específicos sobre esse determinado conteúdo, né? O link from domain seriam links de um domínio específico, tá? Links do obsocial.github.io, então eu encontro links relacionados ao meu site, como, por exemplo, o link do meu site do index dele, tá? Do index.html. Então se eu fazer aqui, colocar index.html, eu vou entrar no mesmo arquivo que a gente estava antes, tá? Aqui só não aparece porque ele está oculto, mas é index.html, é um arquivo que tem um endereço eletrônico. Então é isso que os crawlers fazem na indexação. A gente consegue também procurar por número de telefone ou nome de pessoas, colocando phone book. Feed, né, por feed de notícias, enfim, colocando URL ou por um IP específico, tá bom? E aí a gente consegue fazer as dorks, a gente consegue... O que seriam as dorks? Como a gente estava fazendo antes. É a concatenação de diversos operadores, tá? Juntos, né? A gente consegue fazer uma filtragem bem específica. Então, por exemplo, aqui o site do governo tem
tenham essas colocações. Por exemplo, URL do governo que seja login e senha. Tá? Aqui, por exemplo, em URL. Então, quando a gente usa aspas duplas, aqui a gente utilizou aspas duplas, tá? Quando eu quero procurar um padrão de palavra, frase exatamente daquele tipo. Então não pode ser similar, tem que ser exatamente, que contém exatamente o termo login e também, que é o mais, que a gente já vai ver em seguida, a concatenação, que tenha os termos login e senha e que esteja junto na URL govbr. Então que tenha a govbr ali. Então ele vai aparecer, ó, login e senha. Não necessariamente ele aqui é o meu case, tá? Então maiúsculas e minúsculas ele não difere. Eu consigo colocar um trecho na frente, então que eu não queira, né? Seria o not, a negação, que eu não queira na URL govbr, login e senha. Então isso aqui é muito vasto, mas eu vou encontrar todos os resultados que tenham os termos login e senha no Google que não sejam da URL govbr. Então aqui você vai encontrar de tudo menos que tenha na URL .gov.br no final. Então o not, a gente poderia colocar um not, tá? Ou aqui eu ia ter que colocar junto, a gente coloca o hífen na frente, tá? Aqui, ó, que tenha a negação. Só para colocar aqui para você. Então aí a gente faz a negação, ou que não tenha o termo login na frente. Eu coloco isso aqui, né? Que não tenha login. Então a gente vai encontrar coisas aqui que não sejam relacionadas com login, mas que tenha o termo senha. Então aqui a gente vai encontrar, ó, senha, govbr, a URL, que esteja presente na URL. A gente também pode ter o OR, tá? A gente colocou o mais aqui, que seria o END. Então a gente vai ter que ter essas duas expressões necessariamente. Então, se eu quero encontrar login e senha, tem que ter login e também tem que ter o termo senha, obrigatoriamente tem que ter os dois. Se eu colocar o OR, tá? Ou o pipe, eu posso ter ou um ou outro. Então eu posso ter login, ou posso não ter login e só ter senha, ou eu posso ter login e não ter senha. Então, tanto faz eu encontrar um ou outro. Tem que ter um dos dois, pelo menos um dos dois, tá? Ao contrário do AND, ou que a gente coloca aqui o operador mais, em que as duas ou mais operações precisam estar presentes, todas, tá? Então seria a concatenação. Buscar por sinônimo seria útil quando eu quero agrupar, fazer dorks mais específicas, tá? Aí eu coloco parênteses e aí eu consigo fazer operações maiores, filtragens de dorks mais avançadas ainda, tá? Então é muito importante. Isso aqui a gente vai encontrar em dorks mais avançadas os operadores dos parênteses para que expressões de fato sejam feitas. Tem também o caractere coringa, que é o asterisco, tá? Ele pode ser trocado por uma palavra ou alguma expressão aonde quer que ele esteja. Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Ubisoft o site de alguma coisa no YouTube, tá? Então isso aqui pode ser uma palavra, pode ser site de programação, tá? Programação e desenvolvimento, tá? Isso aqui ele é trocado, eu coloquei errado ali, né? Isso aqui pode ser trocado por o asterisco. Então ele é um caractere coringa, ele vai por uma palavra, uma expressão. Isso aqui pode estar no começo, tá? Então pode ser qualquer coisa, mas que tenha no fim no YouTube. Ou pode ser qualquer coisa que comece com no YouTube e termine com qualquer outra palavra e expressão. Eu consigo colocar isso aqui numa expressão e colocar no in-text. Então eu consigo fazer essa concatenação de operadores. É isso que a gente chama de DORs. Então, coisas que terminam no YouTube. Tanto faz o que vem antes. Aqui, ó, CNN, por exemplo. Né? Eu consigo colocar alguma coisa... claro, pode ser informações mais sensíveis, enfim, aí vai da sua criatividade, tá? Só estou colocando as questões técnicas. Se eu procuro por redes sociais, eu coloco o arroba na frente. Então, arroba Wikipedia. Por exemplo, vai aparecer ali, ó, Wikipedia, enfim, vai aparecer tudo sobre relacionado a redes sociais, tá? O hashtag a gente procura, a cerquilha, né, por hashtags.
que a gente geralmente coloca em alguma foto, alguma coisa, alguma hashtag, então a gente consegue fazer essa busca. Se eu coloco algum símbolo monetário, por exemplo, como dólar, euro, libra, eu procuro por preços. Então, smartphone por US$ 2.800. Então, eu consigo fazer essa filtragem aqui. Eu vou encontrar, por exemplo, em shops, até mesmo no Google Shopping aqui, ou em alguns outros sistemas de venda, alguma coisa do tipo. Se eu quero converter libras para quilos ou algum tipo de conversão, seja ela qual for, tá? Data, volume, data, digo, de calendário, tá? Enfim, qualquer tipo de conversão eu coloco in ou to, tá? Que daí eu entro no conversor do Google, tá? Que ele, inclusive, ele ajeitou para mim aqui. Daí a gente falou sobre o. Deixa eu voltar lá da questão do caractere coringa, que era o asterisco. Lembra que eu te disse que o asterisco ele é o caractere coringa para uma palavra ou uma expressão, o que quer que seja, né? O caractere coringa ele pode valer por uma ou várias palavras, um termo ou vários termos. Mas se eu quiser um termo específico, eu coloco ponto na frente, tá? Então, que tenha um ponto, né? Então, aliás, deixa eu colocar aqui, ó, um ponto que termine com olá, alguma coisa do tipo, em text. Então, isso ali vai ter que ser exatamente um caractere que tenha olá no fim, ó, ponto olá, tá? Ponto olá, alguma coisa do tipo, alguma expressão que seja nesse formato. O ponto ele substitui por um qualquer caractere. Então, ponto .eb, aplicação, né? Seria, por exemplo, deb, beb, que seria um termo aqui, né? Uma letra aqui. Se fosse, digamos assim, né, o ponto. Se fosse um asterisco, não. Poderia ser um ponto, poderia ser um ponto. Claro, pode ser, né? Mas pode, estou dizendo assim, um caractere, ou uma frase, uma expressão. Tanto faz a quantidade do que esteja ali presente, né? Se eu colocar dois pontos seguidos, eu consigo um intervalo, sejam intervalos. Aí a gente concatena, tá? Por exemplo, aqui a gente concatenou um intervalo de cifrões, seriam intervalos de preços, intervalos de datas de calendário, intervalos de localização, por exemplo, alguma coisa do tipo, algum intervalo, alguma faixa entre mínimo e máximo, tá? Então seria mínimo, máximo, respectivamente a expressão dos intervalos. Enfim, as colocações e a construção de dorks dessas expressões, ela é infinita, vai de acordo com a sua criatividade, e o poder dessas buscas avançadas é muito vasto e muito conteúdo sensível pode ser encontrado. Você pode encontrar até questão de informações de quadrilhas digitais, você pode encontrar informações sigilosas sobre uma determinada empresa, sobre uma determinada pessoa, quando eu digo pessoa física ou jurídica. Você pode encontrar informações, enfim, como eu te disse, governamentais, tudo que você imaginar e além do que você imaginar, tá bem? Então isso aqui serve para muito tipo de pessoa. Então, por exemplo, advogados que queiram encontrar dados sobre uma determinada pessoa, como eu disse, física, jurídica, o que for, sobre um determinado assunto, pesquisadores sobre um determinado assunto, ethical hacker tentando encontrar informações sobre uma determinada empresa que sejam vazadas sem querer, digamos assim, que sejam indexadas pelo Google, tá? Aí a gente consegue encontrar. Deixa eu ver só que eu tinha algumas coisas específicas que eu queria te dizer que eu acabei não colocando, mas a questão da não indexação. Tudo bem, vamos lá fazer o exemplo do site do G1, tá? É um arquivo com endereço eletrônico que a gente consegue acessar, indexado pelo buscador do Google, ok. Se eu quiser, por exemplo, encontrar, e se o pessoal do G1 querer uma determinada informação que não seja indexada no buscador do Google, a gente coloca dentro de um arquivo chamado robots.txt, um arquivo de texto. E aí dentro desse arquivo de texto chamado robots.txt, dessa forma, né, exatamente dessa forma, eu coloco a lista dos links que eu não quero que sejam indexados.
e ele fica, esse robots.txt fica depois da URL de acesso a esse determinado site, arquivo, tá? Então aqui, por exemplo, nesse caso o G1, a gente entrou no robots.txt deles, são, no caso aqui, os links, tá? É a lista de links que o pessoal do G1, por exemplo, não quer que o Google faça essa indexação, mas não quer dizer que a gente não consiga acessar, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui a URL do G1, abrindo uma nova guia, uma nova aba no caso, e jogar, por exemplo, sei, ó, o sitemap, é um arquivo XML, vou copiar e colar. Eu geralmente encontro algumas informações que o G1 não queria que o Google indexasse, mas através desse arquivo de não indexação, que seria o robots.txt, esse arquivo de texto, essa lista de links e URLs que eu não quero que o Google referencie desses arquivos, eu consigo acessar eles, tá? Então, sejam eles URLs completas, tá? Caminhos absolutos, ou sejam extensões para a URL principal, tá? Por exemplo, aqui do barra Globo News, alguma coisa. Pode ser que isso aqui esteja desativado, pode ser que não, então, tá? Então é aqui que a gente consegue acessar. Esse conteúdo ele não está sendo indexado pelo Google, mas a gente consegue acessar ele dessa forma, né? Desse formato. Se eu quero encontrar várias dorks, vários comandos, existe um site específico em que eu consiga me inspirar para criar novas dorks de pesquisa de Google Hacking? Sim, o Google Hacking Database, o GHDB, que eu vou acessar aqui, ele é um site não só de Google Hacking, tá? Ele é um site de exploits de database para ethical hacking, aonde que existe aqui no menu o GHDB, o Google Hacking Database, tá? GHDB seria um banco de dados de Google Hacking. Então aqui existe o que você quiser de docs. Se eu entrar, por exemplo, aqui no IndexOf, ó, em arquivos .env, eu consigo encontrar, por exemplo, arquivos sensíveis de um servidor. Os arquivos que terminam com .env, env é de environments, variáveis de ambiente. Servidor não, estou falando também de frameworks, tá? Por exemplo, frameworks como Angular, praticamente todos eles, tá? React, aí vai para o Django, Laravel, enfim, tem muitos frameworks. Eles têm um arquivo chamado .env, tá? .env que a gente chama, que é um arquivo que tem as variáveis de ambiente. O que seria esse arquivo? Seria uma lista de variáveis contendo dados, muitas vezes sensíveis, de configuração de de uma determinada aplicação com o framework em funcionamento. Então, o que tem ali? Variáveis. Variáveis são, digamos assim, variáveis com valores, né? Obviamente, valoradas. Que seriam, por exemplo, dados para acesso a banco de dados, com acesso a logins de usuários. Então, são arquivos sensíveis, tá? Se eu vim aqui e linkar com o IndexOf, eu vou encontrar arquivos do tipo YML e .env, tá? Eu joguei aqui no Google e aí a gente vai encontrar bastante coisa sensível com relação a isso. E aí eu posso fazer um crawling aqui para a gente ir né, vendo questões mais específicas, né? Server, enfim, aqui tem vários arquivos sensíveis, tá? A gente consegue fazer essa pesquisa. E aí, se eu quero encontrar uma dork específica, eu coloco, por exemplo, aqui, ó, IndexOf, que tenha um IndexOf de configurações de servidores, por exemplo, né, config.php. Consigo encontrar arquivos de configuração de servidores, como de um Laravel, por exemplo. E aí eu vou abrindo aqui os links, esses links eles necessariamente estão públicos, e aí eu consigo acessar alguns arquivos, encontrar alguns códigos, algumas informações relacionadas que podem ou não ser pertinentes de acordo com a sua necessidade. Esse é o Google Hacking Database, tá? No ExploitDB a gente encontra essa seção, ela é muito vasta e sempre atualizada. Eu consigo encontrar dorks muito específicas mesmo, como por exemplo, arquivos aqui no caso na porta 8080, tá? Que seria de um servidor Windows 64 bits. E aí eu vou encontrar algumas coisas aqui, tá? Inclusive, né, que podem ser até bastante sensíveis, tá? Aqui um arquivo PDF, enfim, eu vou encontrar dados sensíveis ali sobre esse arquivo. A gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. Esse é o Google Hacking Database. A gente também tem o UDORK, que é um shell script que realiza
Google Hacking automaticamente. Então, se você não quiser ficar colocando ali os operadores, você pode fazer a instalação desse programinha. Ele é um programinha do tipo CLI, ou seja, ele funciona na telinha preta, né, do, do Linux, enfim, do seu sistema operacional, e aí você vai conseguir fazer as configurações e o Dork ali ele vai te ajudar a fazer Google Hacking, não necessariamente colocando operadores ou fazendo alguma Dork mais, digamos assim, mais bem elaborada, mais avançada. Ele vai te ajudar nesse processo, ele vai automatizar um pouco disso. Tem o Google Hacking Tool, que é um automatizador online, esse não é desktop, não é de baixar, a gente coloca aqui, por exemplo, vamos colocar aqui o Ubisoft, a gente coloca o link e seta, né? Seleciona o que a gente quer para, por exemplo, SQR erros, tá? Então a gente vai encontrar alguma coisa específica, tá? O meu site ele é simplesmente HTML, você não vai encontrar coisa de banco de dados, a não ser o código de resumo de banco de dados aqui, tá? Não tem nada de especial, não no meu site. Eu também separei para você, eu vou deixar depois disponível para você uma tabela bem técnica com os operadores avançados e vários exemplos de dorks, tá? Para que você consiga fazer dorks e operações mais avançadas e pode se inspirar também nisso, né? É uma tabela bem completa e bem técnica. Eu acho muito interessante. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente esses links estarão na descrição. Esse link aqui especificamente do meu site, onde é que eu tenho todo esse conteúdo e inclusive ele é até mais atualizado do que no vídeo de hoje, porque assim como vão surgindo novidades de Google Hacking, eu vou incorporando lá, eu vou acoplando no meu site, tá? Então aqui a gente tem tudo que eu falei hoje aqui nos slides, os links e tem muito exemplo. Por exemplo, né? Do Intitle, aqui eu até esqueci o I, né? Mas o Intitle, Dork com vários comandos, a gente consegue acessar câmeras ao vivo, tá? Por exemplo, aqui a webcam XP5, ela é vinculada a eu vou fechar aqui para não acessar, mas ela é do Windows XP, ela tem algumas brechas de segurança, algumas tem login, outras não, e aí eu consigo encontrar esse modelo XP5 que são câmeras de live cams, no caso que estão sendo filmadas em tempo real, seja de onde que for. E aí você consegue fazer alguma filtragem aí do que você quer para buscar. Câmeras ao vivo, a gente consegue encontrar então por arquivos XML, os dispositivos online, como eu botei ali, previsão do tempo, conferências na plataforma Zoom, por exemplo, não só na plataforma Zoom, mas como várias outras plataformas, tá? Servidores FTP aberto, então isso aqui é um dado muito sensível mesmo. A gente consegue encontrar bastante servidor FTP aberto, tá? Ele necessariamente está público e aí a gente consegue encontrar algumas coisas mais específicas, tá? Alguns logs, algumas coisas bem sensíveis, tá? Servidores web com Apache, e aí eu consigo filtrar por sistema operacional. Aqui eu coloquei, por exemplo, o cPanel, que seria o software de acesso a servidores, tá? De uma forma mais amigável. Quando eu acesso o cPanel, eu consigo acessar ele online, colocar arquivos no meu servidor de uma forma remota, bem mais simples. E isso ali, às vezes, existem brechas de segurança que eu consigo, inclusive, acessar via Google Hacking. Aqui tem um exemplo de docs. Administrações em plataforma de site WordPress, arquivos de frameworks, como eu te disse, os arquivos .env, que tem informações sensíveis. Então, se eu encontrar aqui o file type .env, algumas coisas é que é muito vasto, tá? Eu preciso colocar mais docs ali para especificar um pouco mais a pesquisa, mas eu consigo encontrar informações bem sensíveis. De desenvolvimento também, tá? JSPA, o Atalassian, projetos do Gira, Kibana, que são das questões de logs em servidores, tá? Chaves SSH de conexões a servidores, por exemplo, aqui utilizando PUT, tem brechas de segurança, a gente consegue acessar algumas informações com o Google Hacking, arquivos governamentais, listas de e-mails, aí são e-mails governamentais, eu posso colocar e-mails bancários, dados bancários, que querendo ou não, agências bancárias elas acabam publicando muitas vezes sem um consentimento ali, a gente consegue acessar a lista de e-mails de clientes e funcionários, são dados bem sensíveis, diretórios administrativos, tá, de servidores e
por exemplo, o Porta 8080, que são servidores de arquivos, de banco de dados, tá? 8080. Arquivos sensíveis que tem o IndexOffice são sensíveis a banco de dados, servidores também. Banco de dados abertos no PHPMyAdmin, que é um sisteminha de gerenciamento de banco de dados online, que também tem brechas de segurança que a gente consegue acessar via Google Hacking, falhas de SQL Injection, bancos de dados indexados, a gente consegue procurar por pessoas, colocando CPF, nome, RG, outros dados bancários, grupos de WhatsApp, TXT vulneráveis, arquivos de logs em servidores, bancos de dados, e o que a gente falou do robots.txt, que são os arquivos que digamos assim, os proprietários dos sites colocam uma listinha ali para não indexação aos buscadores, que a gente consegue indiretamente acessar também. Eu coloquei inclusive um formulário que eu mesmo desenvolvi ali com auxílio de algumas fontes, para que a gente faça Google Hacking ali de uma forma mais caseira, digamos assim. Eu tenho então o formulário HTML, se eu salvar e executar isso lá no Chrome ou enfim no browser, eu vou conseguir acessar um determinado, os campinhos aqui, que eu consigo fazer uma filtragem e fazer um Google Hacking um pouco mais específico por alguns tipos de arquivos, algumas coisas relacionadas a isso. Mais informações você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente esses links estarão na descrição, assim como todo esse conteúdo, os anexos e todos os exemplos de Google Docs também. Use esse poder, digamos assim, com muita responsabilidade, porque é uma técnica muito simples e muito, muito, muito importante, muito sensível e muito poderosa que a gente pode utilizar ao nosso favor. Uma boa pesquisa no Google e até mais.